Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, ele sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e o ocultismo, e hoje ele vai estar falando sobre as cartas não mentem jamais. Então, nessa tarde fria de São Paulo, oh God, vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri. E amanhã eu tô aqui com o nosso querido Albano Macedo, ele vai falar sobre como lidar com o desapego usando os aspectos astrológicos, hein? Espero vocês. Vamos agora dar boa tarde ao querido Ale, que já tá com casaco a mais, cobertor para garantir aqui, entendeu? Porque realmente é gelado. Então, família Pax, daqui a pouco terminou o mês de junho, imagina. Tudo bem, Ale? Olá, E aí? Carmen, tudo bem? Como é que tá a altura? Tá excelente. Tá joia, tudo bem? Uma boa e fria tarde para você, para todos os amigos e amigas aí da Pax Universal. Bem, Fria nada, né? Tá muito quentinha, né? A gente vai esquentar essa tarde aqui, com certeza. amém, amém. Porque, gente, ninguém merece, né? O inverno só chega depois da manhã, né? Então, Ó, nós tá vamos lá. vendo só? Depois de amanhã, o dia 21 de 21. junho, né? Que para nós, oicans, nós temos a celebração de Iuli, que é o nascimento da criança da promessa, que se dá no solstício de inverno. Então é dito que na noite mais escura do ano, nasce uma criança que vai trazer novamente a luz para a humanidade. Mas o engraçado, Carmen, é que isto é pertencente à antiga religião, que tem milhares de anos antes de Cristo, né? Porque se a gente for comparar, o nascimento do Mestre Jesus o Cristo também se deu numa noite, né, fria, né? Apesar de ser deserto lá, de manhã lá é quente, mas à tarde, que é deserto e à noite, sabe que cai, a temperatura muda radicalmente, né? Muito bom. Então, esse solstício de inverno é o Natal dos Wiccans, que a gente chama de Yule, o nascimento da criança da promessa. É bem interessante. Que lindo, adorei, adorei, muito bom. Muito bom. Mais um Natal para celebrar. Mais um Natal. Eu sei que você gosta pouco de Natal, né? Conheço a tua casa, as árvores de Natal estão por todo lado. Então, adoro, é bem... adoro. Eu amo o Mestre Jesus, adoro. Sim. Adoro. Tem uma curiosidade, a gente vai entrar nas cartas já já, mas falando do Yule, essa tradição de montar a árvore de Natal começa na antiga religião, aonde as pessoas iam para a floresta, elas pegavam realmente um galho, né, de um pinheiro, traziam para dentro de casa e iam cercar a base daquele pinheiro com presentes. Só que antigamente, Carmen, os presentes não eram trocados entre seres humanos. Os humanos, não. Os humanos, aqueles presentes, eles dedicavam aos elementais da natureza, que aquela árvore representava. Então, é um significado muito interessante. E eles cobriam a árvore com símbolos da antiga religião. Então, pentagrama, lua, sol, aquele trisco celta. Então, essa é a real origem do que depois, né, temos como a celebração do Natal cristão, que se dá 24, 25 de dezembro, perto do solstício de verão, que é 21 de dezembro. Que aí é o festival Wiccan de Lita ou Litá, que é o esplendor da luz. Então, quer dizer, a criança que nasce agora, 21 de junho, é um bebê, né, que vai trazer a luz à humanidade. No solstício de verão, 21 de dezembro, ela é o grande rei, né? O rei já coroado, o redentor. Então, a gente vê que as religiões se mesclam, né? Se mesclam muito. É verdade. Eu vou pedir licença para você, a minha amiga Luciana Pauli, está lá em Mount Shasta agora, ao vivo. Posso deixar ela entrar aí com a gente? Pode. Fica aí, fica aí. Luciana, vamos entrar, querida. Vamos mostrar a montanha, Mount Shasta, foco do bem-amado Mestre Saint-Germain. Agora eu aprendi a colocar duas pessoas ao mesmo tempo. Ei, tudo bom? E aí? Tudo bem? Tá frio? Olha, aqui estamos mesmo? muito frio. 4, 5 graus. Vocês falando de frio aí, de pinheiro, e eu aqui em Shasta, no meio de tudo isso, dos elementais. Olha lá, pessoal. Legal. Oi, Giuseppe. Oi.
Beijo, love you. Desculpa atrapalhar a sua, Imagina, seu É um trabalho. é mal prazer, chata. É que prazer. Shasta tem que falar, né? Tem que mostrar. Eu não posso ser egoísta. A gente tem que compartilhar tudo que de bom, né? Tudo que a gente Eu recebe também de acho, bom. eu também acho. Então, olha lá, pessoal. Agora, mostra a montanha, tá encoberta, né? Já tá Ela degelando estava aberta. também. Ela já abriu, fechou várias vezes. É, ótimo. Alô, Saint-Germain, espera nós aí, hein? Com calor. Se Deus quiser. Recebam as bênçãos de paz, de amor, de harmonia, de transmutação, que essa montanha sagrada emana. Chama a violeta, chama a violeta. Olha lá. Já Que está começando legal. a derreter a neve. É. Então, para onde a gente sobe, a gente está aqui mais ou menos 7.000 pés de altura, né? Que é o Bunny Flat. Se a gente, o caminho que sobe já está sem neve, a estrada, então já está Ai, que limpando bom. para agosto receber vocês com, com toda a segurança, né? Graças a Olha a Deus, montanha. yes. Com neve não dá. Com neve o carro patina. It's impossible. Muito bom. Obrigada, Lu. Um Alô, beijo. Saint-Germain, olha lá, tá abrindo. Beijo. Muito amor, muitas bênçãos para você. Gratidão. Aloha. Beijo, Giuseppe. Aloha. Que Ah, lindo, né? Que obrigada, Lê. coisa maravilhosa, Não, ela né? escreveu Então, aqui, nós estamos em Shasta, você quer ver? Porque geralmente quando ela está em Shasta, ela me liga no celular, e é claro que eu quero ver sempre, né? Mas no caso eu já estou na live, né? Então, não, como mas você é family, né? Mas é lindo lá, né? só brilhantou mais a live, né? Que É, tem uma conexão enorme com Saint-Germain, o Monte Shasta, claro, mas eu acho que com todos os mestres, né? Então, como nós é, estamos aqui também entre sétimo e primeiro raio, claro. sempre ver o Monte Shasta é muito bem-vindo. É muito Ah, bem-vindo que mesmo. bom. Então Muito tá. bom. É, e Bom, foi legal que você falou do Pinheiro, e lá só tem Pinheiro, viu? né? A Lá montanha tinha inteira cheia. Não, eu estava vendo aqui pela câmera, olha, realmente é um lugar. Você sente pela imagem de uma câmera ser um local diferenciado. Isso passa até pela imagem, para quem contempla, né? Você tem uma ideia, a cidade tem 10 mil habitantes só, né? Eram 8 mil, agora é 10 mil, às vezes cai para 8 mil de novo. Quer dizer, é no meio do nada, como São Germain adora. Passa trem 2, 3 vezes por dia, você ouve o barulho do trem, que eles passam para levar legume, algodão, não sei o que, de norte a sul do país. E fica no meio de 3 parques nacionais. Então, até qualquer forma, pensamento ou problema chegar lá, já dissipou no meio do caminho. É, Tanto que várias pessoas, porque eu vou lá há 35 anos, né? Nem eu acredito, graças a Deus. E tem pessoas que vão com a gente e falam, nossa, a gente parece estar anestesiado, não dá para pensar no Brasil, nos problemas, nas coisas. A gente não consegue, porque a natureza é tão gritante, é tão é, forte, que embala todo mundo realmente, né? e Abraça. como Mas você obrigada, falou, adorei. Agora, não, você tem que ir para Shasta nós comigo e com o grupo da PAC. a gente É. vai. Como você Ano falou, que tá vem. entre. Vamos lá. Tá entre 3 parques, né? Então quer dizer, tá entre um triângulo, né? Daí porque É, esse isolamento, né? sim, Isolamento. é Ah, demais, é demais. mas a gente Vamos vai lá. juntos, se adivinha, como eu gosto de achar simbologia em tudo, nós dois lá, o que vai virar aquilo ali? Porque quem não conhece a Não, é dupla de 30 ótimo. anos já, né? Quem não conhece que a gente apronta quando os dois estão juntos, não imagina. É isso aí. É. Não, Bom, mas eu não vou lá agora há 3 anos, né? Com certeza tem muita coisa nova, né? Porque sempre muda. Enfim, vamos lá, né? vamos lá. Bom, e aí? E aí? A gente, nossa, deu uma piscada na luz aqui É, agora. Ó a energia. energia. Opa! Energia. Começa a falar do monte Saint de Germain deu casa, no ó a olho. energia. Vamos lá. É interessante, Carmen, porque as cartas não mentem jamais, né? Foi um tema que eu escolhi com muito carinho, porque a gente precisa conhecer um pouco mais um instrumento que ele é tido hoje como entretenimento, mas desde sempre foi tido como um instrumento oracular, que no caso são as cartas do baralho comum.
nós temos muitos baralhos oraculares. Por exemplo, você tem o tarô, só que você não utiliza o termo carta de tarô, você utiliza o termo arcano, é uma outra visão, é um outro contexto. Você tem o Petit Lenormand, mas como as imagens do Petit Lenormand, elas são mescladas com carta de baralho, então essa nomenclatura carta, no caso do Lenormand, se manteve. E antes mesmo do Lenormand, você tem, chegando na Europa, as cartas do baralho comum. Só que, no caso, como falamos do tarô, o tarô é muito anterior ao baralho comum, porque lá, milhares de anos atrás, no Egito Antigo, e essa história aqui a gente já contou. Mas com relação ao baralho comum, a primeira questão, Carmen, é de onde veio o baralho comum? Quem criou o baralho comum? E aí nós vamos ter dois povos disputando essa criação. As teorias, né, que contam por aí sempre falam. Uma teoria aponta para os chineses. E a gente sabe que os chineses criaram muitas coisas, muitas coisas. Eles tinham, por exemplo, um conjunto de tabuinhas coloridas que representavam a natureza, e com o passar do tempo, essas tabuinhas coloridas evoluíram, uma parte acaba originando o dominó, outra parte vai ter relação com o grande oráculo da China, que no caso é o I Ching, ou I Ching, como alguns falam, né? E falam nessa teoria de que os chineses podem ter criado as cartas de jogar, mas por que os chineses? Porque eles sempre gostaram, Carmen, e gostam até hoje, de um bom jogo. É um povo que gosta de um bom jogo, né? Uma boa aposta. Na época antiga, essas cartas seriam apenas pedaços de papel colorido que eles, diferente dos naipes que vamos falar já já do baralho comum hoje, eles simbolizavam esses naipes com conchas, com pontas de flecha. Então era bem diferente, né, dos naipes que nós temos hoje. Agora, aí um outro povo que concorre para a origem da criação das cartas de jogar, nós vamos lá para o mundo árabe. E essa teoria de que os árabes poderiam ter criado as cartas de jogar é muito forte, porque sabemos das cruzadas. E é dito que quando os primeiros, né, cavaleiros voltam para a Europa, eles estavam lá, foram nas cruzadas, quando os primeiros começam a voltar, teriam trazido o baralho junto com eles. Então, mostra como é que este baralho chega no continente europeu. Então, uma teoria também bem interessante, que a criação pode estar associada, né, aos árabes, né, que também tinham uma cultura, tem uma cultura incrível, vastíssima e coisa e tal. Agora, o baralho, como a gente conhece, ele tem muito a ver com a França. É interessante que você vai ter na França dois baralhos. Existe um baralho que tem 56 cartas. Por que 56? Porque, na verdade, eles incluíram mais um arcano nos arcanos da corte, que num baralho comum é apenas o rei, a rainha e o valete. Eles incluíram o cavaleiro. Exatamente, Carmen, como acontece no tarô. Os arcanos menores do tarô, você tem do As ao 10 de cada naipe, e aí você tem o pajem do naipe, que seria o valete do baralho comum, você tem o cavaleiro, você tem a rainha e você tem o rei. Então, numa primeira configuração francesa, eles mantiveram o cavaleiro. Mas aí o tempo passou e aí surge o baralho que o mundo todo conhece hoje, que ele não tem 56 cartas, ele tem 52. Por quê? De cada naipe, são 4 naipes, né? De cada naipe se tiraram os cavaleiros. Então tiraram o cavaleiro, né? Que ainda hoje no tarô se mantém os cavaleiros,
No baralho comum, não. Essa é uma diferença também entre o tarô e o baralho comum. E aí, a gente vai começar a fazer um monte de continha, Carmen, que eu sei que você adora, né? Fazer as continhas aí com a sua caneta lightsaber aí do lado. Então, Pronto. vamos pensar numa coisa. Vamos O lá. baralho comum tem 52 26. cartas. 52. Pergunta. O que representam essas 52 cartas? O que elas representam? O que elas simbolizam? Isso na cartomancia antiga. Gente, não tenho ideia. As Números. 52 semanas do ano. Olha, Então é 52. interessante, né? Porque a gente aí vai começar a fazer as contas. Bom, o ano tem 52 semanas. Tá. Cada semana tem 7 dias. Aí, se a gente fizer 7 vezes 52, a gente vai encontrar 364 dias. Mas o ano tem 365, justamente porque além das 52 cartas, que são as 52 semanas, que dão os 364 dias, o que o baralho tem e que vem nos salvar para a conta dar certo? O Coringa. Se você colocar o Coringa, dá 365, né, dias do ano. Então, isso é uma sacada. E é muito interessante, o Carmen. Genial, adorei isso. Já que a gente está falando do Coringa, no baralho comum, o único arcano maior do tarô, o único que está no baralho comum, é representado pelo Coringa. Porque o Coringa do baralho comum, no tarô, é o arcano do louco. Do louco, claro. Só que no baralho comum ele aparece às vezes como um alerquim, ele aparece como um palhaço, né? Mas se você pega o louco do baralho comum e você vê as roupas que o louco usa, é um bufão medieval, é um arlequim, né? Lembra muito a comédia dell'arte, que é um estilo de teatro, aquelas roupas, né, da comédia dell'arte, né? Então, é muito interessante que às vezes as pessoas, né, a gente pensa, né, Carmen, que conhece o baralho, né? Mas as pessoas acho que nunca pararam para pensar, poxa, 52 cartas, 52 semanas do ano. Aí, se cada semana tem 7 dias, 7 vezes 52, 364. Mais o Coringa, 365 dias do ano. Né? Que legal. E os cartomantes se baseiam nisso na cartomancia. Cartomancia é a arte que emprega especificamente o baralho comum. É a cartomancia. Eles se baseiam sabendo que cada carta pode representar um dia do ano, eles se baseiam nisso para as previsões, né? Com relação a em que tempo vai ocorrer aquilo que eles estão lá interpretando. É um sistema muito complexo. Agora, tem uma outra sacada. Primeiro, mais geral. É interessante porque a gente tem, né, cartas vermelhas e cartas pretas. As cartas vermelhas no baralho representam o dia. O dia. E as cartas pretas representam a noite. Então, é uma primeira divisão no sentido de horas. Cartas vermelhas são o dia, cartas pretas são a noite. E é muito interessante, Carmen, que quando começa essa história dos baralhos, né, tomarem toda a Europa, que tem uma hora que vira uma febre, né, os baralhos na Europa, eles começam a vender os baralhos como é hoje. Quando você vai comprar um baralho, normalmente vem 2. E um baralho, ele tem o verso das cartas vermelho, e o outro baralho, ele tem o verso das cartas preto. Normalmente é assim. Então,
em algumas escolas de cartomancia, os cartomantes, né, quando fazem as consultas de dia, utilizam o jogo com fundo vermelho. E quando eles interpretam após, né, às 6 horas da tarde, eles utilizam com fundo preto. Então é tão interessante essas coisas que normalmente quem não é do meio não tem muito acesso a essas informações, né? Então é um dado curioso. Agora, qual é a sequência no naipe? Sequência, a gente falando de número. Aí todo mundo falaria, a sequência é do As ao 10. Não, tá errado. A sequência é do 2 ao rei. Já já vou explicar por que o As não entra na conta, né? Se você olhar um baralho comum, é muito interessante que você vê aqui, ó, por exemplo, vamos olhar aqui o As de taças, né? Ó, a gente vê aqui uma letra A e vemos aqui, né, um coração só, né? Olha o tarólogo, Carmen. Vamos ver aqui o As de taças. Taças, na verdade, é uma palavra que a gente utiliza no tarô. No Vemos tarô. aqui o As de copas. Mas olha a Eu ia mente falar assim, bom, tarológica. ele está falando taças, tudo bem, deve ser mais chique que Que copas. é equivalência, né? É equivalência, né? Porque aquilo que no baralho a gente chama de paus, no tarô, bastões. Aquilo que no baralho é copas, no tarô é o naipe de taças. Aquilo que no baralho é espadas, no tarô pode ser espadas, mas para ficar chique, a gente também fala gládios, que é aquela espada pequena do gladiador, né? E no baralho comum, o que é ouros, no tarô é pentáculos ou moedas, né? Então, essa mente tarológica do teu amigo que não para, então já viu. Então, nós temos aqui o As, né, de copas. Mas a gente vê, não tem aqui nenhum número 1. Não tem nenhum número 1 aqui, né? Agora, numerado mesmo, você começa aqui, né? Então, você pega o 2, né? E aí você vai na sequência, né? O 3, o 4. E aí você atribui, por exemplo, o valete, ele acaba também nessa sequência tendo um valor. Então, com números do 2 ao rei, são 12 cartas. O que representam as 12 cartas de cada naipe? Os 12 meses do ano. Então você vê que tem toda uma relação, cara, impressionante. Né? É verdade. Uma relação assim que é muito curiosa, né? Agora, isso você vai adorar. O naipe de ouros, ele representa a primavera. Então, que legal. ouros está associado à primavera. O naipe de paus, né? Mostrar aqui através dos ases que estão fácil aqui do lado, ó. Então, para quem, né? Aqui nós temos o naipe de ouros, né? Este losango vermelho é o símbolo de ouros no baralho comum. Então, ouros representa a primavera. Aí, paus representa, mostrar o naipe aqui, né? Ó, já é uma carta preta, né? Paus representa o verão. O baralho da Carmen só ia ter esse naipe, porque ela adora. Pensei e você falou. Tá, o verão tão distante, God. 6 meses ainda, oficialmente. Né? Então, aqui, copas representa o outono. É o que a gente está. Teoricamente, né? Porque parece que a gente está num tempo no outono glacial. Né? Com certeza. Tá tudo maluco, viu? E aqui, esse até tem um design muito bonito, né? Aqui, espadas, né? Espadas representa o inverno. Então, nós temos, cada naipe é uma estação do ano. Isso é importante porque quando a gente fala em magia, quando a gente fala nas religiões antigas, tudo era
baseado na natureza. Tanto que na roda do ano celta, você tem 2 solstícios, de verão e de inverno. Você tem 2 equinócios, o equinócio da primavera, o equinócio do outono, e você tem mais 4 entradas de estações. Então, aí a gente começa a pensar, puxa, então o cartomante, que é aquele que pratica a arte da cartomancia, é por isso que às vezes eles falavam, e até falam ainda hoje, olha, isso que eu vejo se dará no verão, isto que eu estou vendo se dará na primavera, né? Porque os naipes estão associados às 4 estações do ano. É uma sacada bem interessante. Agora, vamos falar das cartas da corte. Né? Vamos pegar aqui 3 cartas da corte para a gente conversar. Bom, primeira carta da corte, eu peguei aqui o valete de copas, né? O que é um valete? O valete ele seria um servo real. Então, ele ajudaria a rainha, ele ajudaria o rei, seria um servo mais dos cuidados internos, né? Na Idade Média, do castelo, aqueles serviçais mais internos, que seria o valete. E é interessante que nós temos a letra J, né? A gente consegue ver aqui, né? A letra J, que quer dizer Jack. E Jack, em inglês, quer dizer valete ou cavalheiro. Jack. Né? Jack é muito interessante que no baralho, né, esse J tem a ver com o valete, tem a ver também com cavalheiro. Né? E aí a gente tem também a rainha aqui de copas, com o seu quê de Queen, né? Queen. Então sempre tem esse quê que vai acompanhar o símbolo do naipe. E nós temos aqui o rei, né? O rei de copas. Que temos o K, né? Esse K aqui de King, né? K de King. Então, são aí, Carmen, os arcanos da corte, que eles têm todo um aspecto muito especial, né? Agora, tem umas curiosidades, assim, incríveis, que isso, eu vou até pegando aqui para a gente ter o aspecto, assim, observador, né? Quando a gente olha os reis, né, de ouros, de paus e de espadas, no baralho antigo, são 3 reis todos muito barbados. Né? A gente observa, são reis assim que eles aparecem, os 3, né? Eles têm muito aspecto da barba presente. Né? E quando a gente analisa, mais um aqui, ó, rei de ouros, né? Bem assim, pode ver o desenho da barba aqui, né? Quando a gente analisa, no caso, o rei de copas, ele não tem o bigode. É o único dos 3 que ele não tem. Ele tem um pouco de barba, não é tanta quanto os outros. E aí, qual é a explicação? Uma explicação simbólica, como copas é um naipe que se associa ao Santo Graal, essa face mais lisa dele seria um sinônimo de pureza. Outra explicação é que houve uma impressão lá primeira que, por um erro de impressão, acabou não se colocando, né, a parte do bigode, e ficaram eternamente, até hoje, fizeram a barba deles. É como se foi um rei que foi na barbearia antes do jogo fazer a barba. Né? Então são algumas curiosidades. Espera aí, cara, que a gente começa a falar, a magia acontece, aí começa a andar, carta. Só porque eu falei dele, você acredita que esse rei aqui, ele acabou de voar da mesa e não tem janela aberta? Né? Eu acho que ele estava querendo que mostrassem, né, justamente essa ausência que ele tem no caso do bigode aqui, né, como
bem diferente dos outros 3 reis. Então, em algumas visões é pureza, né? Porque é o naipe, copas, o coração, é muito associado ao Graal, né? Então, que tipo de cavaleiro chega ao Santo Graal? Aquele cavaleiro mais puro. Então, vamos representá-lo com a face mais lisa, né? Então, é uma explicação. Outra explicação pode ser que aí, numa gráfica muito antiga, resolveram fazer a barba dele, deixaram ele sem barba e sem bigode, por assim dizer, né? Então, são curiosidades que a gente só saca quando observa. Agora, como funciona esta arte da cartomancia? Bom, a arte funciona da seguinte maneira. Agora já vamos mesclar alguns conhecimentos que também vêm do tarô, vamos mesclá-los ao baralho comum, porque o baralho comum, ele de certa maneira é considerado filho do tarô. Porque os 56 arcanos menores do tarô seriam o pai do que hoje são as 52 cartas do baralho comum. E é interessante porque bastões, que a gente já falou que tem o significado aqui, os bastões do tarô, que são os paus do baralho, estão representando que elemento? Fogo. Sim. Fogo. Então, quando você fala em paus, você tem uma representação do fogo. Do fogo. As taças, que no baralho comum é o naipe de copas, você vai ter uma representação da água. Então, copas é água. Então, copas seria água. Os gládios no tarô, que no baralho comum são espadas, você tem na espada o elemento ar. E os pentáculos ou moedas no tarô, que no baralho comum é o naipe de ouros, você tem aí a representação do elemento terra. Então temos aí, primeiro, 4 elementos. Só que aí nós vamos ter também, Carmen, 4 planos. Então, o naipe de ouros para representar o plano material, o naipe de espadas para representar o plano mental, o naipe de copas para representar o plano emocional. Esse é fácil, né? Porque tem o coraçãozinho, né? E o naipe de bastões para representar o plano espiritual. Então, quando você utiliza em algumas metodologias da cartomancia, você vai fazer uma interpretação, você pode utilizar o baralho completo, completamente misturado, e aí você coloca as cartas numa disposição interpretativa, ou então você pode separar um naipe para falar de um aspecto específico da vida do cliente. Então, por exemplo, o cliente, nós queremos falar sobre trabalho, profissões, negócio, dinheiro, investimentos, a via mais horizontal da nossa vida. Qual é o naipe que eu vou utilizar? O naipe de ouros, porque ele tem a ver com o plano material. Agora, se eu quero falar sobre expressão, comunicação, ideias, estratégias, métodos, como vencer desafios, adversidades na minha vida, onde eu preciso ter uma estratégia mental, eu vou utilizar o naipe de espadas. Se eu já quero falar de relações humanas, eu quero falar de afeto, eu quero falar do emocional das pessoas, eu vou trabalhar com o naipe de copas. Se eu quero falar sobre questão de autoconhecimento, a desenvoltura espiritual, a busca, né, pela evolução da consciência, então o naipe de paus ele já é mais apropriado para que a gente possa definir, verificar essa área mais especificamente. Então a gente começa a ver que é muito complexo e pode abranger todos os aspectos da vida da pessoa, né? Então isso acaba sendo muito interessante também. Agora, o as, né? É muito interessante que a gente não falou dele, a gente falou da sequência que vai
no caso aí do 2, né, até o rei, mas tudo começa pelo as. As, né, em latim, as quer dizer um, né? Não aparece o número 1 aqui, mas, né, as estaria relacionado ao número 1. Mas número mesmo, nós só temos aí, né, do 2 até o 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E aqui a gente tem esse A de as, que em latim quer dizer um, né? Mas não que o arcano especificamente represente, né, o número 1. Aliás, Carmen, quando a pessoa, em uma interpretação, aparece um as no jogo dela, a pessoa acabou de tirar a máxima potencialidade daquele naipe. Então, é como se uma força fosse enviada para a pessoa e ela precisa agora utilizar esta força. Então, é bem interessante esse aspecto aqui também, né? De ases como sendo as potências máximas, eles representam a energia plena daquele naipe. Então, recebê-los é um presente, sempre, né? E vamos agora ampliar, deixar mais complexa ainda a história. Quer dizer, já está pouco complexo, a gente vai deixar mais. Só que eu vou tomar uma aguinha, né? E aí. Olha a sua aguinha. Olá. Olá, família Pax. Nesse dia frio de outono aqui, faltam 2 dias para começar o inverno. Estamos conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, que está falando sobre as cartas não mentem jamais. Um assunto super interessante, porque afinal todo mundo se interessa pelas energias dos oráculos, pela cartomancia. Agora, eu não sabia que foram os chineses que criaram as cartas, né? Pode ser. Eu estou adorando, eu estou anotando aqui, ó. Eu sempre faço as lições de casa direitinho, né? Tem 2 povos que competem, né? Chineses e árabes. E árabe. Não Os 2 escrevi o povos. árabe. Tem os 2 povos aí, né? Então, mas o árabe, deixa eu questionar. Porque você sabe que no Islã não pode jogar, né? Não. Então, Justamente. pois é. Por que o árabe inventaria a carta? No Para caso. o futuro, na realidade, né? Não é jogo. Então, mas aí a gente puxa um pouquinho, né, a história do tarô, que ela ajuda a dar uma certa explicação para isso. Por exemplo, quando o tarô ele surgiu no Egito Antigo, naquela época, Carmen, por exemplo, um sacerdote, um querirebes egípcio, ele não podia falar a palavra jogo. E aí o tarô surge no Egito, que era chamado de o livro de Tote. O livro de Tote ele surge, eles estão tentando encontrar uma maneira de como preservar conhecimentos sagrados, fechados, herméticos, né? Porque o Egito chegou num ponto que não podia se defender mais e eles estavam vendo que uma hora, se eles não tivessem uma maneira de preservar toda aquela gnose deles, isso poderia se perder. E cada sacerdote, nos centros de Mênfis, de Luxor, de Tebas, propunha uma maneira de preservar o conhecimento. Aí eles chegaram à conclusão que vamos preservar através do símbolo. Então, o símbolo foi a primeira sacada. Aí tem um sacerdote que ele chega, né, em Mênfis e ele fala, não, vamos usar o símbolo, mas não vai adiantar. Vamos pegar esses símbolos e vamos criar um jogo. Porque o homem, pelo hábito de jogar, ele vai fazer esses símbolos atravessarem os tempos. Agora, apenas nós que somos iniciados, quando olharmos para, né, essas figuras, nós saberemos o significado. E é o que você falou. No Islã, não se joga. Mas, aí eu te falo, quem traz essas figuras para a Europa? Essas figuras, acredito que elas chegam na Europa na época das cruzadas. E quem trouxe foram os cruzados. E os ocidentais europeus, ao contrário, né, do mundo islâmico, já adoravam o jogo, né? Então, certa simbologia
que para lá aquilo era um símbolo, eles não iam jogar porque a religião, a cultura deles não permite. Agora, isso chegou na Europa, né? Aí se começa realmente esse gosto pelo jogo. Mas no Egito também, se você falasse a palavra jogo dentro de alguns templos, você podia ser punido com a pena de morte, porque até esse sacerdote é dito que só não foram para cima dele porque conseguiram conter, e aí ele explicou a ideia dele. Eu não estou falando de nos corrompermos pelo jogo. Eu estou falando da gente criar um jogo para esconder uma simbologia, né? E vamos deixar que os profanos, né, como eles são os jogadores, né, para eles vai ser uma brincadeira, né? Agora, para nós, quando a gente olhar para essas figuras, vai ter um significado totalmente diferente, né? Então é bem interessante esse aspecto. Você tem até uma curiosidade, Carmen. O famosíssimo Petit Lenormand, que é um outro oráculo, é interessante que o Petit Lenormand ele tem figuras como, por exemplo, a âncora, o anel, a chave, a cruz, mas mescla essas figuras com uma cartinha de baralho comum. Sempre tem um cantinho, uma cartinha de baralho comum. A origem, Carmen, do Petit Lenormand é praticamente um jogo infantil que na época era chamado de o jogo da esperança e que todo mundo jogava, e aí isso foi evoluindo até que ganhou as formas do Petit Lenormand, que é um dos oráculos mais interpretados no mundo hoje. Então essa história das cartas é uma história realmente bem embaralhada, dá um jogo bom, né? Dá um jogo muito bom. Então, para a gente deixar um pouquinho mais embaralhadas as nossas mentes, né? Nós vamos agora pensar num outro tipo de associação, né? Por exemplo, as cartas, pelo menos do As até o 10, e as suas relações planetárias, que isso é interessante. Então, por exemplo, o As, ele é ligado a Netuno, que seria o grande potencial do naipe, a grande potência do naipe, né? Netuno é o senhor dos oceanos, o Poseidon, né, para os gregos, né? E o Netuno descobriram recentemente que a chuva lá é chuva de diamante. Viu que chique? É poderoso o power. Nossa, cara, a gente vai se mudar para lá quando, né? Vamos se mudar para Não lá sei. com uma redinha, a gente sai na chuva, né? Porque realmente quem está nesta chuva não é para se molhar. Quem está numa chuva de diamante é para brilhar, né? É para ser brilhar, por assim dizer. É muito chique, né? Então, o As, você tem a conexão com Netuno. Todos os dois, de qualquer naipe, todos os ases de qualquer naipe são Netuno. Todos os dois, eles são Urano. Eles têm ligação com Urano. Todos os três, de qualquer naipe, todos os três têm ligação com Saturno. 3 Saturno. Isso, 3 Saturno. Todos os 4 têm ligação com Júpiter. O que é engraçado, né, que o próprio símbolo do planeta Júpiter, ele lembra um 4, Carmen. É engraçado isso. É verdade, ele lembra um 4, né? Todos os 5 têm relação com Marte. Então, 5 tem relação com Marte. O número 6, ele tem relação com o Sol. 6 tem ligação com o Sol. O 7 vai ter ligação com Vênus. 7 vai ter ligação com Vênus. Legal. O 8 vai ter ligação com Mercúrio. 8 tem ligação com Mercúrio. O 9 tem ligação com a Lua. 9 tem ligação com a Lua. E o 10 tem ligação com o planeta
planeta Terra, que é onde nós legal. vivemos, né? Então, todos os 10 têm ligação com a Terra. É. Sabe o que é interessante, cara? É que a partir do momento em que cada carta, do As ao 10, né, tem ligação com um planeta, incluindo o planeta Terra, se esses planetas regem signos, então essas cartas também têm ligação com a astrologia. Claro. E é mais um dado que a gente pode utilizar na arte da interpretação, né? Dados astrológicos. Né? Isso é bem interessante da gente perceber. Agora, existem já pelas minhas pesquisas, pelos meus estudos, daqui a pouco vai dar quase 40, 35, 40 anos de tarô, existem tríades, né, que são formadas com essas cartas, baseadas na árvore da vida. Então, quando você fala nos ases, quando você fala nos 2 e quando você fala nos números, nas cartas 3, essa tríade, as 2, 3, é a tríade do fogo. Né? A tríade as 2 e 3 é a tríade do fogo. Quando você fala na tríade 4, 5 e 6, então todos os 4, todos os 5, todos os 6, eles são a tríade da água. Tríade da água. Quando a gente fala da tríade composta pelos 7, pelos 8 e pelos 9, é a tríade do ar. Né? Tríade do ar. E aí, quando você fala sobre todos os 10, 10 representa o elemento terra. Ele não faz tríade, ele está sozinho, ele está isolado, né? Naquela árvore da vida. É muito interessante porque como a gente pega e a gente junta tudo isso, né? Então, Carmen, assim, vamos falar de As até o 10. Escolhe para mim qualquer carta que você quiser, de qualquer naipe, do As ao 10. Só explicando para os amigos e amigas da Pax que ligaram agora, eu e a Carmen não estamos fazendo um show de mágica. Eu não pedi para ela escolher a carta, porque parece eu com esse visual aqui. Carmen, escolhe aí. Eu não vou... Pois Tira o sol da sua manga, por favor. Joga aqui. Se bem que você sabe que na minha infância, Carmen, sabe quais os brinquedos que tinham mais em casa? Kit Mágica. de mágico. Olha o que virou, né? Olha o resultado. Ainda porque de mágico aí mudou algumas vezes, ficou mago, né? De mágico passa para mago. Né? Tô bom. Então escolhe qualquer duais aí ao 10 de qualquer naipe. Pode escolher qualquer um que eu procuro aqui, só me dar um tempinho para eu achar. 8 de ouros. Então vamos caçar aqui o 8 de ouros. Nossa, eu juro que eu achei, Carmen, que por ser verão, você escolher algum arcano do naipe de paus, né? Mas vamos pegar o 8 de ouros. Vamos pegar, já achei bom. Aqui. Né? Olha que interessante. Vamos todo mundo primeiro ver o design. A gente vê aqui 8 losangos, né? Que são a simbologia do naipe de ouro. O naipe é caracterizado pelo losango vermelho, né? Que seria o quatre em francês. Eles falam quadrado, né? Também, né? Então, por exemplo, aí vamos dizer, a Carmen está fazendo uma consulta comigo, né? E aí ela acabou, né? Na consulta dela aparece um 8 de ouros. Como é que eu interpreto isso? Aí que está, Carmen, a interpretação do símbolo. Então, eu sempre começo pelo número. O que eu sei do número 8? Sabemos que o 8, na horizontal, é o número do infinito. Mas sabemos que o 8, ele também é um administrador. Ele é associado a regras. Ele é pragmático, ele é consciência objetiva, raciocínio rápido, ele é lógica,
quase nem parece a Carmen, né? Que não gosta de perder tempo para nada. Quase nem lembra, né? Algumas características pragmática, objetiva, direta, né? Então é bem interessante isso, né? E evidentemente, a cor é vermelha, então tem a energia do dia, tem a energia do sol, né? Então, a gente já interpretou o número em si, o aspecto da numerologia. Agora, quando eu falo 8 de ouros. Bom, 8, Carmen, a que tríade é associado? As tríades, para a gente recordar, isso, os números... é ligado ao planeta Mercúrio. Isso. Eu anotei tudo. Os números 7, 8 e 9 são tríade do ar. Então, quando eu falo 8, eu vou substituir esse 8, eu vou colocar a palavra ar. Em vez de falar 8, eu vou falar ar. Ar de ouros. Só que em vez de falar ouros, eu vou falar terra. Então, ar de terra. O que eu sei sobre o elemento ar? Representa a mente, o plano mental. O que eu sei sobre o elemento terra? Representa o plano material. Se eu tiro a carta 8 de ouros, eu vou falar de aspectos mentais e de realização material para aquela pessoa, né? É uma mente administrativa, pragmática, objetiva, reta e direta, que tem a potencialidade de materializar as coisas, de cristalizar as coisas, de trazer as ideias para a prática. Então, uma pessoa que é regida pelo 8 de ouros, ela não gosta de ficar muito apenas na teoria mental. É preciso ter prática, né? Sim. Então, a teoria é interessante, tá bom, mas o que eu faço com isso? Né? Então, o pessoal, às vezes, 8 de ouros, eles precisam ter uma utilidade para aquilo. Porque se aquilo não vai ter uma utilidade, por que eu estou, né, usando o meu tempo para perder com isso? Então, a coisa tem que ser útil, tem que ser prática, tem que ser direta. Mas aí a interpretação fica mais complexa ainda. Plano mental associado ao plano material. Tá. Só que esse ar de terra é regido pelo planeta Mercúrio. Sim. Então, aí a gente tem que analisar. Mercúrio é um planeta associado à expressão, à comunicação. Aqui o 8 já está no nível do ar. Então, com Mercúrio e com 8, eu tenho 2 elementos ar contra um elemento terra. Então, isso quer dizer o seguinte, é uma carta que fala, pensa muito bem antes de você agir. Pensa muito bem antes de você se comunicar e se expressar. E, óbvio, pensa muito bem antes de você agir. A fim de que, quando você agir, baseado no reto pensar, a tua ação leve à manifestação da tua meta, do teu objetivo. Porque o 8 de ouros, ele tem, quando aparece num jogo, um poder da pessoa realizar algum objetivo que ela esteja querendo, só que ela precisa tomar cuidado com a fala, não espalhar para todo mundo o que pretende fazer, ela precisa bolar uma estratégia mental, pragmática, bem objetiva, e aí, naturalmente, a realização acontece, porque tudo neste mundo, a origem é a nossa mente. Com certeza. Olha que Adorei interpretação legal. Obrigada. Legal. E combinou com você. Isso que eu achei bacana, né? Que coincidência? Tá, pois é. só? Vamos lá, né? E é isso Muito aí, bom. né? Muito essa, bom. Carmen, é uma carta. Você imagina fazer esse jogo mental em 52. Uau! Ô, louco. Né? Mas é legal que você adora isso, você estuda a fundo todas, né, as artes e todas as filosofias e junta tudo numa coisa só de uma forma simples e didática, né? Eu adoro quando a gente conversa porque eu aprendo muito.
eu anoto tudo e eu guardo, né? Porque eu quero saber cada vez mais sobre aquilo que eu não sei, né? Porque é interessante, a gente tem que ter informação, né? Pelo menos a vida fica mais enriquecida, certo? Para a Com gente ter recursos para debater assuntos, inclusive. Mas eu adorei, Ale. Tem 4 minutos, o tempo é todo seu. Nossa, meu Deus, 4 minutos só porque são 4 naipes, né? Ouros, espadas, copas e paus. Sempre dá certo, né? Eu aproveitar esses 4 minutinhos, né? Para aproveitar o tema da palestra, que hoje foi sobre cartomancia. As cartas não mentem jamais. Não são apenas as cartas, não. As cartas, o Petit Lenormand, o tarô, os búzios, o I Ching, as runas, né? O grande oráculo da minha vida, né? Meu amor, que é o tarô. Todos os oráculos não mentem jamais. Quando o profissional que lida com oráculos, ele se prepara com estudo, ele procura praticar, ele procura se aprofundar e, acima de tudo, ele entende que oráculo nunca você pode falar, agora eu sei tudo. Quem lida com oráculo, cada consulta, cada cliente que entra no teu consultório é um universo novo. É uma oportunidade de você continuar aprendendo, evoluindo os teus conhecimentos como um terapeuta oracular. Então, quem vai para esta área, entendam que até o final da presente encarnação, quem é terapeuta oracular terá o que estudar. E se a pessoa estuda, se a pessoa se aprofunda, se ela conhece o método, se ela trata os clientes com ética, com seriedade, os oráculos não falham para a pessoa. É por isso que dizemos que eles não mentem jamais, quando o terapeuta oracular não mente para si mesmo. Quando há verdade para conosco, há verdade para com todo ao nosso redor. E é isso aí. Foi maravilhoso, como sempre, viu? Super obrigada, super obrigada. Eu quero mandar aí um abraço para a Angélica, lá em Fortaleza. Eu vou te mandar o frio, Angélica, mas você vai mandar o sol para a gente aqui. Ela escreveu live maravilhosa, gratidão. E muitos aí. Tem gente querendo se consultar com você, Alexandre. Salete Girardi. Procurar o meu Instagram, né? É o arrobinha Alexandre Garzeri. Garzeri, Garzeri, né? Pronto, O arrobinha. ficou fácil. Ficou Obrigada, Ale. Obrigado, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.